A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o psiquiatra Bruno Reis. Nós vamos conversar com o Dr. Bruno Reis sobre informes da Organização Mundial de Saúde de que o Brasil é o país da América Latina que reúne o maior número de casos de depressão e de ansiedade. Boa tarde, Dr. Bruno Reis. Seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik. Boa tarde, é um prazer. Doutor Bruno Reis, o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, reúne o maior caso em termos de números de pessoas que sofrem de depressão, assim como também é expressivo o número de casos de pessoas que sofrem de ansiedade. Do ponto de vista da psiquiatria, o que significa a depressão? Depressão é um estado que envolve o sentimento de tristeza ou de perda do interesse, do prazer, né, que a gente chama em psiquiatria de anedonia, nas atividades que outrora davam prazer, interesse, causavam interesse e prazer, né? Uma desses dois sintomas tem que estar presente e uma série de outros sintomas por um período de algumas semanas, né? Para que se dê o diagnóstico, né? Esses outros sintomas seriam alterações do sono, do apetite, da libido, a própria ansiedade, irritabilidade, uma série de outros sintomas que, preenchendo os critérios da tristeza intensa, né? Ou da perda do interesse do prazer nas atividades cotidianas, mais um desses sintomas acessórios, se configura um quadro de depressão. É importante dizer que hoje em dia há vários psiquiatras, inclusive a bibliografia sobre isso, eu citaria um livro chamado A Tristeza Perdida, de dois psiquiatras norte-americanos, chamado Horvitz e Wakefield, livro que saiu no 2010, que se critica muito os critérios diagnósticos para a depressão, no sentido de que haveria uma ampliação muito grande desses critérios, no sentido de que mais pessoas fossem abarcadas dos critérios. Então não seria necessariamente uma epidemia de depressão, mas também isso envolveria um problema em relação aos critérios que a psiquiatria usa para diagnosticar depressão. Hoje em dia, por exemplo, é comum a gente receber em consultório um paciente dizendo que está deprimido há 3 dias, né? Ou então que eu recentemente recebi uma paciente que dizia estar com depressão. Mas aconteceu alguma coisa? Não, minha mãe morreu há 1 mês e pouco. Isso é uma forma da pessoa dizer que está com depressão, mas na verdade ela estava triste, enlutada, né? Então há questões também em relação à metodologia do diagnóstico. Mas, uma vez que é uma pesquisa chancelada pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem que levar em consideração. E, de fato, as pessoas hoje referem a depressão como um sintoma, um conjunto de sinais e sintomas, mais até do que uma doença em si. Porque a depressão, na verdade, é uma síndrome, né? A síndrome depressiva. Na verdade, ela pode ter diferentes causas, né? Inclusive até problemas físicos, metabólicos, podem causar também sintomas que são reconhecidos como depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado na avaliação desses dados e ter isso com muita precisão. A Organização Mundial de Saúde diz ainda que a depressão atinge mais as mulheres do que os homens. Isso é bem conhecido já, é um tipo de transtorno que acomete mais as mulheres, né? Isso teria vários motivos para isso, não só questões fisiológicas, né, ligadas aos hormônios, ao climatério, né, porque no climatério a mulher está mais vulnerável à depressão por motivos hormonais, também a presença de fatores que ocorrem também depois da menopausa, como hipotiroidismo, né, muitas vezes é confundido com depressão, ou seja, a pessoa apresenta sintomas que são reconhecidos como de depressão, mas na verdade ela está com os hormônios da tireoide baixo, então isso causa um quadro similar, né? Ou então vamos dizer, uma depressão secundária, mas aí não é um caso que você tem que primeiro corrigir os hormônios. Existe uma série de possíveis causas ligadas à síndrome depressiva. Por exemplo, doenças degenerativas que ocorrem no envelhecimento, como Alzheimer, por exemplo, podem abrir com quadros de depressão, né? Então tudo isso são fatores que explicam, de certa forma, o aumento e também condições sociais, né? Quer dizer, o Brasil passa por uma crise, há o desemprego, né? As mulheres, por exemplo, são mais sacrificadas em relação à questão do mercado de trabalho, frequentemente trabalham em dupla jornada, chegam em casa, tem trabalho doméstico também. Tudo isso influencia nos quadros, no reconhecimento da depressão como uma condição que acomete mais as mulheres.
Quais são as consequências da depressão? A pessoa tem um comportamento mais reservado, mais fechado, ela tende a se isolar? Se isolar, começa a não querer sair de casa, começa a perder o convívio com a família e com os amigos, não consegue trabalhar, está exposta a risco de suicídio, não é? Está exposta ao uso e abuso de drogas que possam até piorar esse processo, né? Então a pessoa sente o desconforto, bebe ou usa uma droga psicoestimulante para lidar com esse sintoma, e isso só vai numa espiral, em geral, agravando esse tipo de quadro, né? E o mais complexo e grave da situação é o risco de suicídio inerente à depressão, né? A gente sabe que a grande maioria das pessoas que se suicida, ela tem ou depressão ou um transtorno por uso de drogas, especialmente o alcoolismo. Em geral, até podem estar associados, inclusive, esses dois fatores também. E para concluir, a ansiedade também é um transtorno psiquiátrico? A ansiedade, existe a ansiedade que a gente chama ansiedade de performance, a ansiedade que é uma ansiedade normal. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista num emprego novo, a pessoa fica ansiosa, você vai dar pessoa que não está acostumada, vai dar uma aula, vai dar uma palestra, vai falar em público. É normal que a gente sinta alguns sintomas que são conhecidos como de ansiedade, mas é uma ansiedade ligada àquele momento ali, porque a ansiedade ela ocorre com sintomas físicos, né? Ou seja, batimento do coração aumenta, a pessoa pode sentir falta de ar, a pessoa sudorese, pode sentir uma ânsia, né? Tem sentimentos, coisas objetivas e subjetivas. Inclusive a pressão arterial pode aumentar por ansiedade. Há toda uma reação que a gente chama de luta e fuga, né? Vamos dizer, o homem lá das cavernas, quando estava frente lá a um perigo qualquer, o organismo dele se preparava para correr ou para lutar, né? Isso é alguma coisa que ocorre lá desde os nossos antepassados, né? E isso nada mais é do que uma ansiedade também, né? Agora, existe o transtorno de ansiedade como um descontrole total. Então, a pessoa não está frente a um perigo, não está frente a uma arma apontada num assalto, não está frente a uma situação de exposição, mas ela, por exemplo, acorda no meio da noite com o coração batendo muito forte, com sensação de falta de ar, com sensação de que vai morrer, se tremendo, né? Isso é um quadro de ansiedade extrema, que a gente chama de transtorno de pânico, né? Que a psiquiatria moderna chama de transtorno de pânico, por exemplo, que é essa ansiedade súbita, intensa, né? Com a sensação desagradável de morte iminente, né? Então isso é um descontrole desse processo de ansiedade, que tem causas subjetivas e tem causas médicas, físicas também. Por exemplo, existem condições como tumor de suprarrenal, que não é uma coisa comum, é raro, mas que pode causar uma reação desse tipo, uma ansiedade súbita, intensa. Então tudo isso tem que ser avaliado também medicamente, né? O mais importante é haver uma quebra, né, do padrão da pessoa, né? Então uma pessoa tranquila, calma, não está passando por uma situação especialmente estressante e começa a desenvolver um quadro de ansiedade. Existem inúmeros transtornos de ansiedade. Eu dei o exemplo do pânico, mas existe a ansiedade generalizada, que a pessoa sente um desconforto contínuo durante todo o dia, e isso interfere no trabalho dela. Então a primeira coisa é a gente separar situações que são passageiras, né? Como eu dei o exemplo da depressão, da pessoa que diz que está deprimida quando perdeu um parente amigo, na verdade, ela está triste, enlutada. Também a ansiedade, eu estou muito ansioso, mas eu vou fazer uma fala hoje numa cerimônia, ou eu vou passar por um evento estressante, já sei disso. Então isso gera também essa ansiedade de performance. Isso não necessariamente corresponde a um transtorno de ansiedade. O que a psiquiatria trata são os transtornos de ansiedade. Não só a psiquiatria, também a psicologia, a psicanálise, né? São recomendados para tratamentos, para minorar. E não só isso, atividade física, por exemplo. Tem trabalhos que mostram que atividade física moderada em pessoas que são sedentárias, né? Trabalhos feitos com idosos, por exemplo, com jovens também, mostram que o início da prática da atividade física em pessoas que são sedentárias, ela tem um efeito muito bom sobre a ansiedade e sintomas depressivos leves, às vezes até mais rápido e mais eficiente do que o uso de uma medicação, porque muitas vezes é um problema também tratar medicamentosamente somente a ansiedade, não usar outros recursos, porque pode levar a um quadro de dependência do medicamento e dificuldade de tirar o medicamento depois, né? Perfeito. Então o tratamento, a abordagem do paciente deprimido, assim como o tratamento e a abordagem do paciente com ansiedade, deve ser que envolva vários profissionais, não só o médico, mas também o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista.
entendeu? Doutor Bruno Reis, muito obrigado por essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades. Até uma breve e próxima oportunidade. Foi um prazer. Uma boa tarde a todos. Conversamos com o psiquiatra Bruno Reis sobre as constatações divulgadas pela Organização Mundial de Saúde de que o Brasil é o país da América Latina que reúne o maior número de casos de depressão e ansiedade.